O que é um mandala? E essa é a mesma pergunta do que se fazer o que é o universo. E a gente pode ter várias respostas. Cada pessoa vai ter uma visão diferente. Mas praticamente o mandala, em termos gerais, é um universo. Então, assim como muitos dizem que existem vários universos, na verdade, a minha mente é um universo diferente do seu universo, ou pelo menos na percepção é diferente. Mas assim, tudo que inclui a minha história, os personagens da minha história, os lugares que eu fui, a casa que eu moro, minha família, isso se consiste de um mandala, né? Então ele tem um equilíbrio. A gente sabe que quando a gente constrói no desenho um mandala, a gente muda uns pontinhos, ele não muda de forma isolada. Ele muda aqui e muda toda a estrutura do mandala. Esse é o princípio principal na construção do mandala, que quando eu mudo um ângulo nesse canto aqui, o mandala muda por inteiro, a estrutura muda por inteiro. Se um membro da família sai, a gente sabe que muda o ecossistema inteiro, né? Então, esse é um princípio também do desenho. E essa relação desenho de forma exterior, de forma que eu estou concretizando essa ideia, né, do equilíbrio no desenho, eu posso contemplar também como que o mandala é na minha vida. Então, o mandala, a gente tem que entender que não é só um desenho. O mandala é uma representação do universo no sistema solar, no universo a galáxia, as galáxias e também proporcionalmente na minha vida, a minha mente, o meu modo de pensar, a minha família, o ecossistema que eu faço. A gente sabe que se a gente muda algo na natureza, uma coisinha, se a gente tira as lagartas do ecossistema, vai proliferar em outro canto, outro bicho. E essa é a ideia, tá? O mandala, acima de tudo, é uma ideia, é uma representação, tá? Então, o desenho só por si é só uma representação de algo muito maior. Então, não se esqueça dessa relação com a vida real. O mandala é real, né? Então, a coisa mais interessante, que fica mais interessante, é que todas as tradições do mundo, desde os egípcios, os maias, os druidas, os celtas, indianos, tibetanos, todos criaram a representação desse universo através de um círculo, normalmente começando com um círculo. Então, em todas as tradições, todas as religiões que usam a representação, começam geralmente com um círculo. O círculo, a gente tem que imaginar que ele quando a gente começa a desenhar, a primeira coisa que a gente desenha, mesmo se o meu mandala for quadrado, eu tenho que começar com um círculo. Porque para construir um quadrado perfeito, eu preciso fazer um círculo e dividir ele em 4. Então, todos os desenhos de todas as tradições começam com um círculo. Lembrando que o desenho final pode ser um quadrado, mas ele começou com um círculo. O círculo é a representação desse abraçar, é a representação do todo, né? Ele não tem hierarquia. Por exemplo, um quadrado, ele é diferente entre o canto e a reta, né? Ele tem polaridades. Já o círculo não. Por isso que a gente sente em círculo quando a gente quer estar por igual, né? Então, o círculo tem muitos simbolismos. Você pode ver outros vídeos aí que eu falo só do círculo. E, aliás, se você curte esses temas, segue aí o meu canal, dá um like, compartilha, que aí esse conhecimento ele se espalha muito mais. Você sabe que aqui eu dou um cheirinho de tudo que eu ensino nos meus cursos online, e você pode entrar no mandalasonline.com.br se você quiser se aprofundar nesse estudo ou levar esse conhecimento num sistema, num método de estudo e que eu ensino. Mas continuando, na tradição, por exemplo, hindu, né,
Mandalas são usados também como talismãs, como símbolos de proteção, que são chamados de yantras. Os centros energéticos do nosso corpo, que são abstratos, mas que existem. E isso que a gente tem que entender, que muita coisa existe, mas não é perceptível pelos 5 sentidos. E por não ser perceptível, a gente não pode desconsiderar que existe. Então, os chakras, os centros de energia, são representados também por yantras ou mandalas. Tá? É a mesma coisa, com um pouco a diferença que yantras são usados como um talismã de proteção. Tá? E eles incluem, muitas vezes, números dentro. E aí já é algo específico que, normalmente, você vai pedir para um sábio, um ancião, calcular para você esses números e as formas geométricas. No budismo, é a morada dos deuses. E o budismo tibetano, em especial, tem muitos budas, não é só um. São muitos budas no sentido de que a energia da iluminação, né, as características, elas têm muitas facetas e elas são representadas por seres iluminados. Esses seres vivem em moradas, né, em moradas muito simbólicas, então começa a ficar muito complexo para a gente entender os mandalas budistas. Eles são feitos para a gente poder entrar nessa morada e se tornar a deidade, o Buda iluminado. Agora, em termos gerais, também o que veio para o Ocidente, mandala não veio muito atrelado a uma tradição, veio mais atrelado a uma decoração. E que é muito belo, né? Mas o meu caminho é usar o mandala como um veículo do crescimento espiritual, que é sempre fazer essa relação. O mandala fora é o mesmo que o dentro, é o mesmo que esse ecossistema interno, né? Então, você tem muitas tradições que você pode seguir, mas todos usam a geometria, porque ela é como se fosse assim, o grande arquiteto, tá? O criador, e ele usasse uma planta para construir toda a manifestação orgânica. Mas, para isso, ele precisa de uma estrutura muito simples. E essa simplicidade vem, então, para a geometria. Isso todos os mandalas têm em comum. Então, o mandala ele pode ser um talismã de proteção, ele pode ser a representação de um universo da sua vida, então você pode criar, mas mais do que tudo é geométrico, porque ele simplifica a base da onde surge a vida orgânica. Ele pode ser uma porta de meditação e concentração, que você vai se concentrar na imagem para que aquela imagem entre em você e reestruture a sua engenharia interna. Também é tão vasto esse universo. Também no estudo da geometria sagrada, o estudo não atrelado a uma religião, mas é o estudo da natureza. Então, quando a gente fala de geometria sagrada, a gente está falando daquilo que é a partir da pura contemplação da natureza, olhar as flores, ver as moléculas de água, ver a colmeia das abelhas, o voo dos pássaros, e tudo isso tem uma relação um com o outro. Como a flor cresce, tem uma relação de como a abelha voa, né? As moléculas de oxigênio, tudo isso tem uma relação. E essa relação se estuda através das formas, as formas que se repetem, os padrões. Então, a gente tem aí a proporção áurea, sequência de Fibonacci, que a gente vê em tudo. E isso é um estudo à parte. E isso é maravilhoso. Então, você entende que o mandala é muito mais do que um desenho. Então, vem comigo, você pode também estudar e se aprofundar não só no desenho, nas técnicas de desenho que eu ensino, forma por forma, passo a passo, mas na contemplação dessa rica sabedoria e que está disponível para nós.